Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje vamos falar sobre saúde. Lembrando que no programa passado nós falamos sobre doença e hoje a gente vai complementar, então, trazendo a saúde segundo a visão do plano espiritual e do Espiritismo também. Contamos novamente hoje com a presença da nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão conosco aqui. Né? É realmente muito prazeroso quando a gente está no trabalho, né? Depois da gente ter estudado bastante para fazer as nossas reflexões. Então, é realmente uma alegria, né? Que as nossas reflexões sejam produtivas, né, Jefferson? Exatamente. O que importa é que a gente estudou bastante, como a Lara falou, e através disso a gente escolheu os melhores trechos, aqueles que são mais, que possam ajudar mais a vocês e a nós também, né? Porque todos nós somos, de certa forma, né, propícios à enfermidade, mas a saúde está em nós. A gente vai ver nesse programa de hoje que a saúde está em nós. Então, antes de começar o tema de hoje, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar esse vídeo para mais pessoas. Porque às vezes a pessoa está com enfermidade, está com tristeza, está com depressão, e o programa de hoje possa dar ali ligar uma luz na mente da pessoa. Poxa, esse ensinamento que o Espírito falou ali é interessante, vou colocar em prática e vou sair dessa doença, tirar essa enfermidade da minha vida. Então é isso que é importante, a gente divulgando, a gente está ajudando aí as pessoas a ganhar luz, evolução, entendimento, esclarecimento, e quem sabe, se Deus quiser, a gente possa ali evitar pessoas se entreguem à depressão, aquela tristeza profunda, né? Então, muito importante divulgar. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre saúde? Eu gostaria também que você desse um pouquinho de conceito do que é saúde. Vamos lá. Tem uma frase que eu gosto muito do espírito Joaquim Murtinho, pela psicografia do Chico Xavier no livro Falando a Terra, em que ele, para mim, define saúde de modo perfeito. Ele fala que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. E isso é muito bacana, gente, né? Vamos pensar na nossa vida aqui na matéria. Primeiro, o que a Organização Mundial da Saúde define como saúde? Ela vai falar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Está incompleto, claro. Por quê? Porque a OMS não está levando em consideração o fator espiritual, né? O bem-estar completo a gente só atinge com o equilíbrio do corpo, entre o corpo e o espírito, né? Tanto é assim que Emmanuel, lá no livro O Consolador, gente, leiam O Consolador, é um livro fantástico, né? Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Ele vai falar lá na questão 95, quando ele é perguntado assim: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E olha a resposta de Emmanuel, que coisa brilhante. Ele vai falar assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Veja, muda completamente a nossa percepção quanto à enfermidade e quanto ao estado de saúde plena, né? No livro Os Mensageiros, André Luiz, também pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem uma parte lá que o instrutor do André Luiz, o Aniceto, ele vai falar que no futuro a medicina da alma vai absorver a medicina do corpo. Por quê? Por quê? Vamos lembrar lá do Joaquim Murtinho, lá no início. A saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Então não adianta a gente tratar o corpo sem tratar o espírito. Como também não adianta a gente desleixar do corpo e tratar do espírito. São duas coisas que têm que andar juntas, né? Olha o que o Aniceto vai falar. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne,
Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Então, gente, não adianta a gente fugir da questão espiritual. Embora muitas vezes a gente ache, né, a gente gosta assim, né? Tem uma geração aí saúde, né? Que o povo fala, geração saúde, né? Vai para academia, alimentação ali, come saladinha, um franguinho, não sei o que lá, beleza. Aí a criatura adoece. Nossa, mas eu faço exercício físico todo dia, eu como direitinho, por que que me deu um câncer? Você é irritadiço? Você sai dando voadora em todo mundo aí, ninguém pode falar nada que você já tampa a mão na fuça? Se você não tratar da moral e do espírito, você não vai ficar bom, não. A gente se esquece dessa parte, né? É preciso que a gente se melhore. Não adianta. Enquanto a gente tiver raiva, ódio, egoísmo, orgulho, vaidade, nós vamos adoecer. E aí é como Emmanuel disse: as moléstias, as enfermidades transitórias da terra contribuem para a nossa melhoria moral. Então, gente, o que a gente está esperando? Para a gente compreender de vez que nós somos espíritos e se eu quero saúde, eu preciso também tratar do meu espírito. Porque às vezes a gente adoece, você toma o remédio, faz direitinho o tratamento do médico e tá certo. Ninguém aqui tá falando que você não tem que ir no médico e que não tem que tratar. Tem que tratar. Apareceu a doença, tem que ir no médico, né? Por quê? Pela bondade de Deus é que nós temos a medicina terrena. Então você tem que ir lá no médico tratar, mas não adianta você tratar só o seu corpo se você continua tendo rancor das pessoas, se você continua tendo raiva, se você continua enganando os outros, se você continua mentindo, se você continua passando os outros para trás. Não adianta. O André Luiz, no livro Espírito da Verdade, ele vai falar assim, olha, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Por que André Luiz está falando isso? Porque os recursos para a nossa saúde estão dentro de nós, íntimos. É a nossa melhoria moral. Sem isso, a gente vai continuar adoecendo. O que adianta eu encher de suplemento, ir para academia, malhar, ficar lindésima? E se eu sou uma pessoa horrível? Se eu sou uma pessoa que distrata os outros? Se eu sou uma pessoa que sai chutando a canela de todo mundo? Que me acho a última bolacha do pacote? Não adianta. Cada dia a gente tem oportunidade para adquirir uma enfermidade ou para curar as nossas próprias doenças. Depende da gente. O melhor remédio, gente, que existe, antes de qualquer um outro, antes de você tomar o remédio que o médico receitar quando você fica doente, é a vontade sadia. Por quê? Porque quando a nossa vontade é vacilante, ou quando ela é dirigida para o mal, ela enfraquece o nosso estado de imaginação. E a imaginação, quando está doente, debilita o corpo. Olha só, sabe por quê? Porque a mente é o espelho da vida. Onde está o meu foco mental? É aí que eu vivo. Doença do corpo pode criar doença da alma, mas a doença da alma vai acarretar doença no corpo, né? Então, assim, saúde plena, na verdade, só é possível com o equilíbrio do corpo e espírito. Não adianta cuidar de um e deixar o outro para trás. Tem que cuidar dos dois, né? O remédio para o corpo material é material. O remédio para o espírito é moral.
Só que nem sempre o remédio para o corpo material tem o efeito desejado. Por quê? Porque a gente esquece de tratar o espírito. A gente esquece de se melhorar. Então não adianta, gente. O que nos traz saúde verdadeira, real, é o equilíbrio no nosso espírito. É nós compreendermos que nós somos espírito e que nós temos a obrigação de nos melhorarmos. A saúde passa por esse caminho, né, Jefferson? Exatamente, né, Lara? As pessoas esquecem, né, que a saúde da mente, a saúde moral, ela também repercute, né, no corpo e vice-versa. Então, eu queria trazer um pouquinho no programa anterior, né, alguns apontamentos, que é rápido aqui, porque acho interessante, né, porque esse programa, de certa forma, é uma continuação, né, uma resolução do programa anterior. Então, a gente pode estudar no programa anterior, que inclusive vocês recomendo que vocês assistam, né, pode até deixar no card, ou no, vou deixar aqui na, no card final, tá, desse programa, para vocês poderem assistir. Então, eu acho assim, que nós precisamos evitar ao máximo a ociosidade, porque a ociosidade, a preguiça, ali o conformismo, o comodismo, a falta de ação, né, a falta de pensamento bons, ou a falta de oração, além de outros atributos que vão ter, né? Há também os vícios químicos também podem trazer, né? Aí doença, enfermidade, os hábitos inadequados, as condutas equivocadas, ou também os agentes patógenos que existem, né? Nem podem causar doença. Então, se a gente evitar ao máximo ter esse tipo de atitude, esse tipo de hábito, né? A gente pode criar ali uma melhora na nossa saúde, padrão vibratório, e vai repercutir na saúde, porque tudo está interligado, né? Tudo, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, tudo está interligado. Se a gente vibra só na ociosidade, naquela energia mais densa, mais material, é, é, mais, digamos assim, negativa, a gente acaba assimilando esse tipo de energia. E assimilando esse tipo de energia, a gente vai ficar enfermo. Então, quando a gente começa a mudar, a transformar essa atitude ruim, esse hábito vicioso, a gente começa a buscar a saúde. A saúde está nos seus pensamentos, porque tudo começa no pensamento, tudo começa na sua mente. Se você não mudar o seu íntimo, sua forma de ser, você não vai conseguir ter saúde. Por quê? Porque, como falamos, né, todo pensamento gera um padrão vibratório, uma vibração, uma frequência que vai estar ali sendo criada, sendo gerada por aquele pensamento. E essa frequência, ela vai estar envolvendo o seu perispírito, vai estar envolvendo o seu corpo e também o ambiente. Se você vive no ambiente ali bem denso, bem ruim, né, bem negativo, só coisas erradas, coisas ruins que causam aí, uma nulidade das energias, você acaba se alimentando, né? E isso vai criar a médio, a longo prazo, uma doença muito, muito grave. Então, como é que a gente pode ter saúde do corpo? Uma relação, né, como a Lara falou, de saber se alimentar também, mas o alimento principal está aqui. Esse é o elemento principal. A gente ter também a alegria de viver, a alegria de buscar, através da nossa existência, atitudes, ações e hábitos que possam nos ajudar a sair daquela energia negativa. Porque viver na tristeza, viver ali na depressão, viver nas energias mais densas, mais baixas, vai trazer essa enfermidade. Se a gente não quer ser enfermo, doenças, devemos ter, então, uma alimentação saudável, porque a alimentação também ela vai prejudicar o comportamento do nosso organismo. Ter uma vida mais saudável também é importante, mas, principalmente de tudo, ter uma vida saudável nas emoções, nos sentimentos e nos pensamentos. Ter mais equilíbrio, esses equilíbrios que possam neutralizar qualquer tipo de agente patógeno, porque o agente patógeno, ele é
o vírus ali, a bactéria, o fungo, né? Outras micro-organismos que podem despertar uma doença, porque eles são domesticados, são influenciados por nós. A gente vai ver mais à frente como que eles influenciam a gente. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. E eu quero complementar o que a Lara falou, é o seguinte, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, a ira e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo do organismo, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo leira fértil à cultura de micróbios patógenos nos órgãos menos habilitados à resistência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nossa atitude, nossos pensamentos, nossas ações diárias no lado ruim vão gerar vão ativar, vão ligar esses patógenos, né, a trazerem para nós então uma enfermidade. Segue Emmanuel falando, mesma obra. Não nos esqueçamos assim de que apenas os sentimentos retos pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somatório ou aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. O Emmanuel é direto, simples e direto, né? Então, acho assim, precisamos deixar de ter ira, de ter raiva, ódio, desesperar qualquer coisa que apareça de problema, de dificuldade, deixar, não temos ali a crueldade, a intemperança, porque isso vão criar realmente, vão baixar, vão reduzir de forma até às vezes drástica a nossa imunidade corporal, nossa imunidade espiritual. E com isso a gente traz, então, a gente assimila as energias negativas, ativa esses micro-organismos, né, que são predispostos, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, a criar enfermidades, e essas enfermidades podem gerar aí, uma enfermidade a curto, médio ou longo prazo, que vai nos perturbar a nossa alma, nosso espírito, porque quando a gente tem uma enfermidade, a gente vai se sentir limitado para reagir a algumas certas enfermidades, como por exemplo o câncer, algumas doenças que nos deixam ali autoimune, né, que podem trazer uma perturbação muito intensa no nosso corpo. E a nossa mente vai estar se entregando ali, muitas vezes, a falta de fé, de confiança e falta de oração. Se nós tivéssemos vigilância, como Jesus nos ensina, nós teríamos aí maiores bloqueios e sistemas de defesa ou de autoproteção, tanto no nosso sistema imunológico corporal, quanto nossa mente e nosso corpo espiritual também. Então, precisamos aí elevar os pensamentos e buscar aí, né, sempre estar mais condicionados às coisas mais elevadas, mais sutis na vida. É isso mesmo. Tem um livro, gente, do Dr. Paulo César Frutuoso, chama A Medicina Mediúnica do Futuro. E ele tem um outro livro também maravilhoso, chamado A Face Oculta da Medicina. São 2 livros que vale a pena a gente ler se a gente quer compreender mais essa questão aí da saúde, de como que vai ser esse processo de adoecimento, o processo de você alcançar saúde, né? No prefácio do livro A Medicina Mediúnica do Futuro, o José Carlos De Luca fala uma coisa muito interessante, ele que assina o prefácio da obra do Dr. Paulo César. Ele vai falar para nós que a medicina do futuro, ela passa inexoravelmente pela evangelização de cada um de nós. Vejam que coisa fantástica, né? E olha que bonito que ele vai dizer. Jesus não é apenas o que faz milagres quando estamos doentes. É um mestre que nos ensina, pela ciência do amor, a não adoecer.
Enquanto não nos matricularmos nessa escola, a dor ainda será nossa companheira instrutiva. Vejam, a nossa saúde, ela passa pela questão do espírito. Se a gente continuar negando isso, gente, nós vamos continuar adoecendo, né? Então a gente tem que pensar o que que a gente quer para a nossa vida, né? Porque no futuro a medicina vai ser eminentemente espiritual. Porque sem tratar o espírito, a gente não vai alcançar a cura real. E tratar o espírito passa essencialmente pelo melhoramento moral de cada um de nós e pela vivência do Evangelho de Jesus. Né? A gente hoje vê a humanidade nesse estado precário de saúde, né? Por quê? É reflexo do que a gente viveu lá atrás, dos abusos individuais e coletivos que nós fizemos lá atrás, onde nós nos desviamos da lei sábia e justa de Deus, da natureza. Então, tudo é reflexo. Se hoje eu estou doente, eu tenho que pensar: opa, o que eu andei fazendo por aí, né? Pois é. Eu tenho que pensar: opa, como é que estão meus pensamentos hoje? Gente, a pessoa que está realmente tranquila, o espírito está tranquilo, o corpo responde e fica tranquilo. Você pode entrar num lugar lotado onde todo mundo está gripado. Você não gripa. Agora, se eu estou em desequilíbrio, se minha mente está tumultuada, se os meus pensamentos estão doentes, pode alguém gripar lá na China que eu vou pegar gripe. Então, vejam, o desequilíbrio espiritual nosso é fundamental para o nosso adoecimento, né? O Dr. Paulo César Frutuoso, ele diz que existem profundas implicações kármicas relacionadas com o desenvolvimento da maioria das enfermidades que acometem o ser humano. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que o Jefferson já citou, ele começa dizendo uma frase que para mim é das mais interessantes. Ele diz assim: a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a decide das mãos que o manejam. O que o Emmanuel está falando? Como é que está a sua casa? Olha a sua casa. A sua casa está arrumada? Está organizada? Pois é. O nosso corpo, ele só vai estar bom se a nossa mente estiver organizada, se a nossa mente estiver sadia, se a nossa mente estiver equilibrada. Quando o nosso corpo está doente, ele está denunciando a nossa condição mental, do nosso pensamento, do nosso emocional. Muitas doenças que nos acometem têm a sua origem no perispírito e são resultados das nossas condutas equivocadas, né, que nós praticamos de forma consciente em outras vidas. E que vão provocar desarranjos na nossa trama fluídica perispiritual, que é delicada. E aí, dessa forma, a doença alcança o nosso corpo físico, né? A gente já falou disso no outro programa. Então, quando a gente comete alguma falta, algum erro, algum engano, a nossa mente ela passa a operar num estado de perturbação. E aí, junto com esse estado de perturbação, a gente é atingido pelas forças desvaradas do nosso arrependimento, porque quando a gente erra, gente, a gente fala: "Ipa, me lasquei, olha só o que eu fiz". A gente se arrepende, na maioria das vezes. A não ser que a gente seja muito conivente com a maldade, né? Que não é o caso da maioria.
E juntamente a isso, a gente é atingido por aquela onda de pesar, de acusação das vítimas do nosso erro. E daquelas pessoas que estão ali, da família da pessoa, né? Do filho, da mãe, do pai, que falam: nossa, fulano fez isso com você. A gente é atingido pela energia dessas ondas de pensamento. E isso, junto com o nosso estado de perturbação e do nosso arrependimento, resulta na instauração de desarmonias nos nossos centros de energia do nosso espírito, que vai repercutir obrigatoriamente no nosso corpo material, em diversos graus e diversos tipos de lesões. Então, a gente tem que pensar como é que nós estamos levando a vida. O Jefferson citou uma frase do Emmanuel no Pensamento e Vida, que é extremamente importante a gente entender. Por que tem motivo de eu ficar irritado, cheio de cólera, ira, desespero, desesperança, de eu ser cruel, de eu ter raiva, de eu maltratar os outros, maltratar um animal? O que eu estou criando para mim com isso? Zonas de adoecimento no meu corpo. Aí depois, gente, não adianta reclamar, não. Não adianta reclamar. Você passa na rua, chuta o cachorro dali e depois você não quer adoecer? Como? Você sai de casa brigando com sua mulher, com seu filho, né, xingando de todo quanto é jeito e não quer adoecer? Não tem jeito. Não tem jeito. E a maioria, e, gente, muitas das doenças que a gente tem, né? Às vezes a gente tem essas doenças assim que, né, a gente já consegue ali curar mais rápido, né? Você tem uma dor de cabeça, tem uma gripe, você tem uma, um desarranjo gastrointestinal. Beleza, mas tem algumas doenças, por exemplo, câncer, é, uma doença autoimune, uma tuberculose, que elas aparecem no nosso corpo como um fenômeno secundário, não como fenômeno principal, não como causa principal. Por quê? Porque a causa principal está no nosso desequilíbrio. No desequilíbrio que nós temos, tanto nessa vida como em vidas anteriores. Gente, nós só temos uma vida, que não é essa material. Nós somos espíritos, então nós temos uma única vida em que a gente vai se manifestando, ora só no mundo espiritual, ora encarnado. Mas nós somos espíritos. E o que a gente faz numa vida reflete na outra, porque tudo é reflexo. André Luiz, eu me esqueci a obra agora, mas ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele fala que o maior restaurador das forças do corpo é a consciência reta, que acerena as nossas emoções. E é verdade. Se a gente está passando por um processo de enfermidade, de doença, nós temos que nos ligar a coisas melhores, a uma meditação, a prece, né? A pensamentos positivos. Porque quanto mais a gente se revolta com a doença, quanto mais a gente mantém um estado de desequilíbrio, mais rápido você parte para o plano espiritual, sinto te informar. Né? Porque não tem jeito. Eu fico impressionada, Jefferson, sabe com que? Às vezes a pessoa, claro que cada um é de um jeito, gente, cada um tem uma compreensão da vida, mas a gente tem obrigação de se melhorar, poxa. É isso que os espíritos falam o tempo inteiro para nós. Ô, gente, vocês já perceberam? A maioria das mensagens espirituais, não interessa o espírito que seja, o cerne da mensagem são sempre os mesmos.
Só fala de modo diferente. Eu acho que eles pensam assim, esse povo lá não pensa. Pelo amor, tem que dar uma chacoalhada neles lá para ver se entende. Vamos falar desse jeito agora. Agora vamos falar desse jeito aqui. Ah, não, vamos botar uma vírgula aqui para ver se vai. E a gente teima em não aceitar a realidade, o que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Eu fico impressionada com as pessoas que às vezes adoecem e se revoltam de uma maneira que, se antes elas tinham, às vezes eram pessoas de temperamento difícil, né, irascíveis, briguentas, elas pioram. Ao invés da doença melhorar aquela criatura, ela piora significativamente. É capaz até de estar ali na cama, tampar um chinelo no outro. Vejam o estado de revolta e rebeldia que a gente é capaz de chegar. Vamos outra vez entender o que os espíritos nos dizem. A cura completa do nosso organismo só é possível com o reequilíbrio do espírito. É por isso que a gente vê que, mesmo com tratamento, algumas doenças você não consegue alcançar a cura. Por quê? Tem inúmeros fatores, né? Porque entra, por exemplo, ali, como é que você está aceitando a prova da doença? Você está se revoltando, né? Está tampando o chinelo nos outros da cama? Pois é. A quantidade de fluido deletério que eu ainda tenho no meu perispírito, né? Porque a gente envenena o nosso perispírito com as nossas emoções doentias, os nossos pensamentos doentios e as nossas ações erradas, né? Então, por quê? Porque o nosso corpo físico drena esses fluidos deletérios que estão no nosso perispírito. E principalmente, sabe o que, Jefferson? Nosso merecimento. Será que eu tenho merecimento de alcançar a cura daquela doença? Porque, gente, a gente sabe que tem pessoas que estão sempre assim, né? Falam baixo, calmas, né? Estão sorrindo ali, aquela pessoa que você vê e fala assim, nossa, que pessoa, né? Sempre falando baixo, não sei o quê, mas por dentro a pessoa é aquele tumulto, aquele turbilhão. Aí não adianta, né? Ali na minha intimidade eu vivo fazendo coisa errada. E aí, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela é tão boazinha, né? Vai no centro espírita, quase todo dia ela tá lá ajudando, mas por dentro você é um rinoceronte desembestado. Nossa, e ela não ficou curada? Não, como é que ela vai se curar? Se ela tem um pensamento adoecido, pensa mal de todo mundo, se revolta, se rebela, mas por fora ela pode estar ali, aparentando um equilíbrio que interiormente ela não tem. Então, gente, não adianta. O Ramatiz, ele fala que a cura real e definitiva de qualquer enfermidade só vai se concretizar depois que a gente fizer uma limpeza completa daqueles venenos acumulados no nosso perispírito, né? Ele diz assim, é muito interessante, quando o ser homem-alma se entregar definitivamente à observância cotidiana dos princípios terapêuticos estabelecidos pelo médico divino, o Cristo Jesus. Gente, Jesus deixou para nós um plano de vida, de viver bem, de crescer, de evoluir. E o que que a gente faz? Acha que é palavra vazia. E não é, gente. A gente só consegue o equilíbrio do espírito pela vivência do evangelho. Então, não tem jeito não, tá? O doutor Paulo, só terminando meu raciocínio, Jefferson, o doutor Paulo César Frutuoso, no livro A Face Oculta da Medicina, ele fala uma coisa que para mim é maravilhosa. Ele fala assim, olha, o bálsamo curador de todas as enfermidades e o antídoto capaz de evitá-las encontram-se na estrutura energética de cada espírito encarnado ou desencarnado.
E que à medida que a gente for se despojando de tudo aquilo que nos aprisiona a matéria, orgulho, vaidade, egoísmo, avareza, né? Essas coisas ruins aí que a gente já raiva, ódio, de maneira simultânea, a gente vai aperfeiçoando o nosso envoltório perispiritual. E aí a gente vai despertando em nós propriedades intrínsecas capazes de evitar essas sutis deformações desencadeadoras de inúmeras enfermidades que eclodem no corpo carnal. Então, gente, olha só, vamos prestar atenção. Se você está doente, reveja as suas emoções, os seus pensamentos, a sua conduta na vida. Porque o melhoramento da sua doença, a cura da sua doença, passa por este lado. Não tem como a gente fugir disso, gente. Não tem. A gente é alertado o tempo inteiro disso. Então, o que, que a gente está esperando, né, Jefferson? É verdade, né, Laura? Já era para a gente estar buscando a saúde. Só o fato de a gente já estar lendo, né, estudando a doutrina espírita, conhecendo, se esclarecendo, nós já teríamos já correndo, né, atrás do prejuízo, né, porque eu penso eu, né, que quando a gente desconhece as virtudes que o Jesus traz, que os Espíritos trazem para nós, a gente só acarreta para o nosso lado a enfermidade, as coisas ruins. A gente faz muitas coisas sem saber que aquilo também é ruim. Então, quando a gente conhece Jesus, né, quando a gente busca entender, estudar a doutrina de Jesus e dos Espíritos, a gente começa já a buscar entender como que faz para poder ter saúde. Porque a saúde, porque se você seguir ipsis literis, ou seja, literalmente, o Evangelho de Jesus, não precisa seguir todo o Evangelho, seguir só as bem-aventuranças, você não vai ter nunca enfermidade, você vai estar sempre com bom equilíbrio, controle da sua saúde, seu espírito, que é importante. E agora me fez lembrar uma coisa muito interessante, que ela falou sobre a questão das pessoas estarem ali, uma pessoa chegar quebrada e estar no meio de uma pessoa, envolto de pessoas gripado ou com alguma doença que seja ali transmissível. E a pessoa não pega essa doença. Eu me lembrei, Lara, que sobre Jesus, né, sobre o apóstolo Jesus, Francisco de Assis, né, que entrava em contato tátil, vamos dizer assim, né, tocando as pessoas que tinham lepra. Tinha outras doenças que eram transmissíveis, né, através do toque ou do ar, e não pegavam doenças. Por que será? Porque elas tinham uma conduta regrada, uma conduta equilibrada, uma mente voltada para o bem, para o amor, para aquilo que a pessoa, que Jesus, que Deus, né, nos colocava como o norte. Aquele norte que se fala, né? O nosso polo magnético, nosso norte magnético é Jesus. Então, se a gente tiver fé, confiança, tiver uma mente equilibrada, tiver uma vida saudável, não no sentido do corpo, mas uma vida saudável mental, né, nossa moral, nosso entendimento, nossa prática de hábitos bons, né, bons hábitos, nós vamos neutralizar qualquer tipo de doença e qualquer tipo de agente patógeno, né? Então, é muito interessante. E o Emmanuel, né, fala uma coisa que eu acho muito interessante também, no livro Espírito da Verdade, de autoria de Chico Xavier e também de Valdo Vieira, fala o seguinte: Emmanuel, a saúde humana nunca será o produto de comprimidos de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os seus olhos para a terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. É o que nós estamos falando desde o início do programa. Você é seu próprio, você tem próprio recurso de criar saúde, criar ali a cura dessa doença. E, incrível que pareça,
quando eu estava estudando, pesquisando sobre esse assunto, apareceu logo em seguida essa mesma mensagem, só que do ponto de vista com as palavras do André Luiz. Achei interessante isso, né? O que o André Luiz fala sobre isso? O André Luiz fala o seguinte: guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Cultive o hábito da oração, pois a prece é luz na defesa do corpo e da alma. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem se esquecer o descanso imprescindível a justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia, ociosidade, pessoa que não faz nada, que está com preguiça, está sempre reclamando as coisas, né? Segue então André Luiz. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Olha só, o estudo impacta as ideias criam uma renovação energética, magnética, de fluidos nas células orgânicas. Agora que a gente tem que falar bastante. Evite a ira. Ficar com raiva é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Ou seja, você, se tem a ira, você criaria uma reação, uma ação quase que animal, né? Quase que animalesca. Segue André Luiz. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinja quem o resolve. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide o banho diário que ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é sempre obrigação. Coma pouco, ou seja, se alimente pouco. A criatura sensata come para viver. Vou repetir isso aqui, é interessante. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos caridosamente tolerado pela bondade divina milhões de vezes e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda e a morte inútil. E temos também uma passagem aqui do Espírito de Verdade, do livro Espírito de Verdade, de Emmanuel, Chico Xavier e Valdo Vieira, né, psicografia, que fala o seguinte: em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença, com os recursos encontrados em você mesmo, que acabamos de ler aqui. Se ficou com raiva, acalme-se. Ficou ansioso, acalme-se. Ficou ali, então uma situação de desafio, de problema, uma coisa que cria ali um embaraço na sua vida, um descontrole emocional ou sentimental, acalme-se, ore. Então, a saúde do corpo, a saúde do espírito está e sempre esteve em nós mesmos. Se a gente tem os meios, a gente tem ali o norte, que eu sempre vou falar, o norte magnético, que é o evangelho. Porque se a gente lê evangelho, a gente vai ali poder sair dessa energia negativa e voltar para o lado correto. Eu tenho por mim, eu tenho essa ação que é, quando eu fico irritado, quando alguma coisa tira do meu controle, do meu desequilíbrio, o que eu faço? Vou ali, sento num canto, peço para minha esposa não me incomodar, né, não tirar ali o foco que eu quero ter, pego o Evangelho segundo o Espiritismo e fico lendo. Leio até eu parar de ficar com raiva. Eu faço isso. Foi 10 minutos, 1 hora, 2 horas, não importa. Eu fico ali persistentemente até parar com essa raiva inútil, que não traz nada de bom para mim. Então, essa ação que eu faço me ajuda muito, porque enquanto eu estou lendo, estou estudando, estou meditando ali, eu não tenho tempo para ficar ali pensando negativo, pensando ali, alimentando, na verdade, a minha raiva, meu descontrole. Então, é importante a gente ter esse tipo de conduta. Eu queria aqui finalizar a minha passagem agora, é o seguinte: em Evolução do Mundo, André Luiz fala o seguinte, que é um livro de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, fala o seguinte: animalcos,
ou seja, animais infinitesimais que se revelam domesticados e herdeiros na colmeia doméstica, né, do organismo, assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples e complexo que lhes comanda a existência. O que isso quer dizer? Muito simples. Que as células, as moléculas e todas as estruturas orgânicas que formam o nosso corpo espiritual, desculpa, nosso corpo perispiritual e o corpo orgânico, ou seja, o corpo físico, estão presentes de nós mesmos, porque nós constituímos na reencarnação nosso corpo. E essas células, essas moléculas, essas estruturas orgânicas são domesticadas pelo nosso pensamento. Nós enviamos o pensamento e elas obedecem. Isso chama-se automatismo, que a gente adquiriu com o tempo. Se eu não me engano, né, tem uma passagem nesse livro mesmo, essa obra mesmo, que é Evolução em Dois Mundos, se eu não me engano, é capítulo 9, que fala sobre automatismo, que fala de como que a gente criou essa questão automática. Porque a gente não pensa, né, como a Lara falou no programa passado, vou respirar, vou soltar o ar. O coração vai bater, vai parar de bater. Vai inflar, vai diminuir. Então, isso aí é um automatismo orgânico que nós, pela mente, nós já criamos isso aí domesticado, está domesticado essa questão. Então, tudo que a gente sente de impulso mental, emoções, sentimentos, sensações e hábitos vão influenciar nossas células. E essas células podem dar ali, perder a proteção, a defesa imunológica, ou reduzir ela a ponto de algum patógeno que esteja ali presente, surja aí, então, uma doença. Então, nós temos aí, nosso corpo, né, as defesas necessárias, nossa mente também. É bom você falar no pensamento, né, Jefferson? Porque a gente realmente precisa compreender essa questão. Gente, todo pensamento, toda emoção, toda ação, toda intenção, né? Toda angústia que a gente tem, toda fobia, toda alegria, né? São energias, representam energias que gravitam em torno do nosso psiquismo, né? Porque tudo é energia. Até a matéria que a gente pega é energia condensada, né? Esses pensamentos, essas emoções, né, de teor negativo, elas são em quantidade maior. Por quê? Porque, né, nós somos inferiores ainda, gente. Nós ainda, né, estamos num estado de inferioridade, na verdade. Agora, olha só. Se essas energias negativas, se elas atingem a nossa estrutura sutil, que estão aqui gravitando no nosso psiquismo, se elas atingem o nosso corpo espiritual, o perispírito que é sutil, né? Esses estados emocionais, se nós abrigarmos eles dentro de nós, no nosso íntimo, eles vão causar um bloqueio energético que vai se fazer notar no nosso corpo físico. Como? Como doença, como enfermidade. Então, gente, o pensamento, vamos entender, o pensamento, seja ele de qual natureza for, bom pensamento, pensamento ruim, pensamento de amor, pensamento de ódio, é energia. E se ele é energia, ele tem efeito, né? Então, se a gente começar a cultivar a cautela, se a gente começar a disciplinar a nossa mente, se a gente começar a selecionar aquelas nossas inclinações para inclinações boas e não más inclinações, né? Se a gente reconhecer o caráter positivo das leis morais do evangelho, né? Essas outras condições menos dolorosas e mais elevadas, isso é que vai presidir a nossa evolução. Então, é essencial, gente, imprescindível que a nossa experiência nos instrua.
Se eu tenho um mau pensamento, se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, e aí eu vejo que aquilo está me adoecendo, eu tenho que mudar meu pensamento. Eu tenho que consertar esse jeito irritadiço que eu tenho. Cada um de nós tem um roteiro de vida, porque a gente passou por experiências diferentes. Cada um de nós tem a sua prova. Cada um de nós tem uma lição para aprender. A minha lição é diferente da do Jefferson. É diferente da sua. É diferente da minha mãe. É diferente da do meu irmão. Por quê? Porque nós podemos até estar caminhando juntos, no mesmo núcleo, né? Social, familiar e social, mas as nossas experiências individuais são diferentes. Com o tempo, a gente vai começar a aprender que a gente pode até considerar o nosso corpo físico como se fosse um prolongamento do nosso espírito, na questão desse adoecimento e da doença. E aí, se a gente compreender que o Evangelho de Jesus é o melhor tratado de saúde, de imunologia contra toda enfermidade, aí, gente, a gente vai realmente alcançar um período brilhante da nossa existência. Então, o que a gente tem que fazer? Continuar estudando, trabalhando, servindo, amando e esperando e confiando em Deus. Só quando a gente aprende a usar essas capacidades nossas do psiquismo de forma mais equilibrada, de forma mais ampla, e quando a gente acordar realmente para a realidade de que nós somos espíritos imortais, né? Que utilizamos um corpo material para nos manifestarmos aqui nessa realidade, e que o nosso espírito imortal se reveste de um corpo de natureza mais sutil, que a gente chama de perispírito, que tem ali os seus sistemas e as suas funções complexas. O perispírito, gente, ele rege desde as informações inteligentes, né, do ser consciente, do espírito, até várias coisas. Quando a ciência terrena se aproximar da ciência espiritual, sabe quando vai ser isso? Quando a ciência material terrena entender que nós somos espíritos. O Joseph Gleber, pela psicografia do Robson Pinheiro, no livro Medicina da Alma, ele fala que através do estudo das leis morais em relação ao espírito, o homem poderá ver a íntima ligação dos estados superiores de consciência com os quadros de saúde. Olha que coisa mais interessante. Então, é a mesma coisa que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, gente. Ele fala assim: olha, não vamos nos esquecer, gente, né? O Emmanuel puxa as nossas orelhas, mas não vamos nos esquecer que é só o sentimento reto esboça o pensamento reto. Sem o sentimento reto e o pensamento reto, a alma adoece porque ela fica desequilibrada. E se ela fica desequilibrada, ela vai imprimir no nosso aparelho somático os desvarios e as perturbações que vão causar as doenças. Então, vamos compreender que na medida em que a gente tomar os estados emocionais, as disfunções da moral, né? Esses comportamentos que a gente tem aí de sexualidade exacerbada, né? De egoísmo, de vaidade, né? E do sentimento como energias que estão latentes e que atuam através do nosso psiquismo, só aí a gente vai poder afirmar com toda certeza, né, que o comportamento equilibrado, que é o que Emmanuel está falando, a emoção reta, o pensamento reto, ou seja, o comportamento equilibrado, a atitude sadia, a prática dos preceitos morais segundo
o Evangelho de Jesus. Né? Que não é, gente, o Evangelho não é uma atividade religiosa ou mística, não. É uma resposta científica de nível energético superior aos nossos problemas, às nossas doenças, às nossas enfermidades. O que Jesus disse? Eu vim para os doentes. Não foi isso que ele falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doentes do espírito. Porque quando o espírito adoece, o corpo adoece. Então a gente precisa tomar consciência desse processo que emoção, pensamento e ação no mal, errado, equivocado, vai gerar desequilíbrio. E o desequilíbrio vai gerar uma doença. Gente, a terapia do ensino evangélico, do ensino da doutrina espírita, nos convida a realizar uma reforma nas nossas vidas, para que a gente seja capaz de transformar o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para melhor. E esse é o recurso maior, por excelência, que vai elevar o nosso teor vibratório, o nosso teor energético da nossa mente, do nosso psiquismo. E só assim, só elevando esse teor energético da nossa mente, é que a nossa mente vai conseguir extravasar para o nosso corpo físico as manifestações saudáveis da nossa vivência íntima. Ou seja, é aquilo que vai nos trazer saúde. Nós temos que entender isso. É verdade, agora. E eu queria reforçar o seguinte, o que eu falei agora anteriormente sobre automatismo, tá? Ele está no capítulo 4, chama-se Automatismo e Corpo Espiritual, da Evolução do Mundo. Tá? Quem quiser buscar lá, está lá. Todo o processo e como esse automatismo no nosso corpo, né, físico aí. E o André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é a psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte, continuando na mesma linha, né, a questão da domesticação dos nossas células, né? Muitos irmãos que se encontram doentes do corpo físico, com câncer, tuberculose, lepra, perdem a capacidade de governar as células em conflito, porque estas já não se tornam nocivas. Desculpa, porque estas já se tornaram nocivas para o organismo debilitado, sendo fruto dos maus pensamentos, sentimentos e comportamentos com abusos e desregramento cometidos ao longo da existência física. Só essa passagem aqui já nos mostra que a maioria das doenças, né, mais graves ou até as doenças mais simples são decorrência de quê? De desregramento, comportamento, sentimento e maus pensamentos que a gente tem na nossa existência atual. Então, precisamos urgentemente, para ontem, mudar isso aí, né? Nos equilibrar, nos controlar, vigiar, estudar, buscar se harmonizar sempre, buscar a saúde da mente, a saúde do corpo, a saúde do espírito, para que possamos então todos viver em harmonia, porque harmonizando nosso corpo, nossa mente, harmonizando nosso ser interno, nós vamos conquistar, por fim, o equilíbrio e o controle de toda a nossa natureza, né, física e espiritual. Então, se você está sentindo nesse momento uma dor, uma enfermidade, um sofrimento, uma aflição, algum desafio nessa vida, mude o seu padrão mental, vigie-se mais, converse com o seu corpo, converse com as suas células, converse com seus órgãos, eles vão te ouvir. Pode parecer besteira, não é, eles vão te ouvir. Eu coloco isso em prática quase que todos os dias. E funciona. Talvez no início não funcione, porque você vai estar aí com, será que funciona mesmo? Será que não, isso aqui é bobagem? Ai, que vergonha. No início talvez não funcione tanto, né, com toda a eficiência, mas depois que você vê que funciona, meu filho, minha filha,
você vai conversar como se fossem seus próprios amigos, né? Então, porque tudo que sai de nossa boca é vibração. E as células, nosso corpo em si, o que são nossas células? É a energia vibrando, a energia que criou uma plasmagem, uma matéria física por causa de uma vibração. Tudo é energia vibrando no mais alto, no baixo, na neutralidade. Então, precisamos aí criar impulsos vibratórios sutis que possam ali ajustar e reajustar sempre que for necessário. E olha, eu queria falar um pouquinho das considerações finais, porque estamos quase chegando ao final. Eu queria fazer uma leitura no capítulo Notas de Saúde, da obra Busca e Acharás, de psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz. Sobre ser muita coisa, são só 10 parágrafos só, mas é curtinho. Diz o seguinte, lembrando, capítulo Notas de Saúde. Diz o seguinte, então, André Luiz: menosprezo de alguém? Trabalhe e esqueça. Perseguição e discórdia? Trabalhe e pacifique-se. Inveja e ódio? Trabalhe e ame sempre. Ofensas no lar? Trabalhe e abençoe. Desilusão à frente? Trabalhe e renove-se. Censura e crítica? Trabalhe e agradeça. Intriga e maledicência? Trabalhe sem si. Golpes e prejuízos? Trabalhe e siga adiante. Olha só que interessante agora. Crueldade e traição? Trabalhe e desculpe. Em todas as dificuldades, trabalhe, ore e perdoe. Reconheçamos, porém, que em qualquer processo de sustentação da saúde, o primeiro passo é sempre trabalhar. Lara, é com você. Ô Jefferson, eu quero contar uma historinha, dá tempo? A gente tem um texto, uma história do Humberto de Campos, né, que ele assina como Irmão X, no livro Lázaro Redivivo, que explica perfeitamente o tema doença e saúde. Vou resumir ela aqui para vocês. O título da mensagem é O Anjo da Saúde. E o Humberto de Campos vai falar assim: olha, tinha um homem que estava enfermo ali, estava muito angustiado, e ele resolve, então, invocar a proteção de Jesus, né? E ele começa a fazer a oração dele ali, em lágrimas, né? Ele fala: oh, Senhor, por favor, né? Ampara o meu coração desalentado, né? Eu não tenho mais recurso físico para resistir a essa doença, eu não posso mais, eu não durmo, né? Meus dias e minhas noites são repletos de dor. Compadece-te de mim, Senhor, né? Desce um raio da tua luz divina que para me restaurar as minhas forças. E ele, né, vai ali pedindo a Jesus. E aí, né, ele diante daquela comoção ali, Jesus ouve a oração dele e envia em auxílio a ele o anjo da saúde. E o anjo da saúde desce, então, todo prestativo, bondoso, né? E surge ali na frente deste senhor, deste homem. E ele, então, né, regala os olhos, né? Fica ali em êxtase. E quando ele vê ali que é um anjo, né? Que Jesus escutou a oração dele, ele fala: ah, né, emissário do médico divino, lava minhas feridas, levanta-me o espírito abatido, eu sou um miserável, eu sou um sofredor, embora eu tenha confiança no Pai de infinita bondade, meu corpo está achagado, está doente, está apodrecido. E aí, aquele anjo, né, bondoso, afaga a cabeça dele, né, e pergunta a ele assim: meu amigo, põe a consciência nos lábios em oração e responde-me. Olha o que ele está falando. Para ele vasculhar a consciência dele e falar a verdade para ele. Tens vivido de acordo com a vontade de Deus, fugindo aos caprichos do coração?
Viveste até agora amando o Senhor Supremo acima de todas as coisas e querendo ao próximo como a ti mesmo? Dedicaste teu corpo e tuas faculdades à execução das divinas leis? E aí, né? Este homem, com o hábito antigo e arraigado nele de fugir à verdade, né? Ele quis ali falar alguma coisa ali, tentou se desculpar, né? Mas a presença era tão vigorosa daquele espírito, né? Daquele anjo da saúde, que ele não teve como falar mentira. Ele falou: olha, não, né? Não, eu ainda não servi as leis do Senhor como eu deveria, né? Mas, anjo bom, compadece-te de mim, porque essa enfermidade me. Daí começou a desfiar o rosário dele. E aí, o anjo, com toda a paciência do mundo, né, vira para ele e fala assim: olha, você está disposto a esquecer de improviso o seu passado criminoso? Você vai desculpar fraternalmente, sem qualquer sombra de hesitação, todos aqueles que te desejam mal? Você vai conseguir auxiliar o seu inimigo? E aí, aquele homem enfermo, né, com um olhar ali de angústia, sem conseguir responder, né, porque ele não ia conseguir fazer isso, né, então não sabia como responder aquilo, não fala nada. Aí aquele anjo continua falando com ele assim, olha, você vai perdoar sempre, esquecendo a ingratidão, a injúria e as pedradas? Você vai recomendar aos teus adversários a bênção do Todo-Poderoso, reconhecendo que eles são mais infelizes que você mesmo, pela ignorância que testemunham? Você exercerá a piedade, beneficiando aquelas mãos que te ferem, e esquecerá sem esforço a boca que te calunia? E aí? Ele também, tomado ali de emoção, aquele enfermo, né, e compelido, constrangido a consultar ali a sua consciência, ele então responde àquele anjo sem trair a verdade: infelizmente ainda não posso. E aí, esse anjo e ainda vira para ele e fala assim: você não emitirá pensamentos desarmônicos ante a felicidade do próximo? Ou seja, a felicidade do outro vai te incomodar? Você vai partilhar a alegria do vizinho e a prosperidade do amigo como se fossem sua também? Você vai ajudar aquele seu irmão mais infeliz na consolidação da ventura que lhe coroa a existência? E aí? Aquele homem mendigo da saúde recordou então ali todas as lutas que ele teve na vida, as lutas interiores, né? E ele sinceramente responde àquele anjo: não posso, ainda não. E o anjo ainda continua a falar com ele, fala: olha, será que você vai ter bastante disposição para manter viva a sua própria esperança? Será que você vai compreender a paciência de Deus que nos aguarda a iluminação há milênios incontáveis? Será que você vai esperar sem revolta o entendimento dos teus irmãos de luta por alguns anos? Será que você vai saber calar a desesperação para auxiliar em nome do Deus Altíssimo, mobilizando todas as forças que são possíveis a você em auxílio ao outro? E ele então disse novamente com tristeza: ainda não me é possível proceder assim. E o anjo então pergunta a ele: você vai cultivar o silêncio quando alguém te atacar de forma leviana, quando alguém te caluniar, quando alguém falar coisas que não são verdades ao seu respeito?
Você vai defender a saúde evitando as reações invisíveis de pessoas que poderias ofender com as falsas e delituosas apreciações verbais? E ele fala: não, não consigo. E o anjo ainda fala com ele: você vai poder viver no legítimo respeito à natureza, conservando o teu corpo físico de manifestações na sublime posição do equilíbrio, através da temperança, da paciência, cumprindo com fidelidade o programa de serviço em benefício de ti mesmo e dos semelhantes. Você vai experimentar o prazer de ser útil, sinceramente despreocupado da atitude do outro, de gratidão ou de recompensa para com você? E ele fala: ainda não, ainda não. E aquele anjo, então, envolve no seu olhar aquele homem infeliz, mas num olhar de extrema compaixão. E diz assim a ele: ó meu amigo, ainda é cedo para deprecares o socorro dos mensageiros da saúde, ou seja, para conseguir o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir de acordo com a vontade do Altíssimo, ainda lutarás com a enfermidade por muito tempo. Por enquanto, não peças vantagens que roga ao Senhor te conceda a energia necessária para que te afeiçoes além do equilíbrio e as exigências da reflexão. E então, o emissário divino, aquele anjo que Jesus enviou, né, num gesto carinhoso de adeus, se retira. E mais antes, né, quando aquele anjo está indo embora, aquele homem e ainda soluça para ele, né? Ó enviado do céu, confiarei em Jesus. E aí o anjo vira para ele e responde assim: sim, eu sei. Isso, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. E aí, gente, Jesus pode confiar em nós? Que nós seremos melhores? Nós nos esforçaremos para alcançar o equilíbrio? Nós perdoaremos? Nós esqueceremos o mal? Nós esqueceremos a calúnia? Nós serviremos e auxiliaremos sempre? É fundamental que, além de confiar em Jesus, Jesus possa confiar em nós. É isso, né, Jefferson? Muito bom, né, Lara? Essa passagem aí a obra em si do Lázaro de vida é muito bom, né? Eu gosto Muito muito. bom. E eu queria pedir a permissão, né? Só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é muito importante isso, eu não posso deixar isso de fora, de jeito, de maneira alguma, que às vezes a pessoa, já mas estou fazendo meu evangelho lá, eu vou tomar um passe, vou ali no centro espírita, assisto a palestra, estou mudando meus pensamentos, e nada muda. Fiz tudo, mas nada muda. Tudo que você fizer, você está falando, eu estou fazendo, mas não muda nada. Mas aí eu pergunto para você, você parou de assistir coisa errada, coisa ruim? Você parou de ler notícias ruins, coisas equivocadas, coisas que levantam aí as trevas? Você parou de ouvir fofoca, de fazer fofoca, de fazer coisas que não são adequadas com aquilo que nos dá equilíbrio? Então, são coisas que nós precisamos aí ter em mente. Às vezes a gente faz tudo certinho, mas se esquece um pequeno detalhe que é ali a TV, né? Por exemplo, ver coisas que não são adequadas, coisas que são mentirosas, coisas que são de terror, coisas que são notícias ruins. Então, tudo isso aí gera energia. Você vai estar se alimentando dessa energia, você vai estar recebendo essa energia. Né? E isso vai também prejudicar a sua saúde. Então, não adianta a gente fazer tudo da mente se a gente não muda também o nosso entretenimento, vamos dizer assim, né? Nossas buscas, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente falar, que é muito importante a gente nunca esquecer da oração de Francisco de Assis. Se você quer realmente criar
uma autoproteção, um escudo de defesa na sua vida contra a enfermidade, contra a obsessão, contra qualquer tipo de energia negativa, coloque em prática tudo que está ali na oração do Francisco de Assis. E eu te recomendo você também põe em prática também tudo que está no Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por isso que Francisco de Assis, Jesus, os apóstolos não tinham doenças, não pegavam doença dos outros, porque colocavam em prática tudo isso que ensina esses 3 capítulos e também a oração de Francisco de Assis. Então é muito importante, né, a gente perceber isso. Não é mesmo? Quer fazer um comentário, uma coisa, ou podemos encerrar? Podemos encerrar, que já falamos muito, né, Jefferson? E, gente, Esse assunto, só lembrar que o assunto não encerrou aqui, né? A gente tem isso. que se debruçar, estudar sempre. A gente tem muito ainda que aprender, então cada um de nós tem que fazer o esforço para buscar informação. Aqui a gente deu uma pincelada muito superficial, né? Porque tem muito material de estudo, né? Então, vamos botar mãos à obra, gente. Vamos estudar, né? Estudar e trabalhar e se esforçar, né, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado por todos por estarem conosco até esse momento. Lembrando, recomendo muito que você compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser, por favor, assista o programa anterior, que é o 52, sobre doenças, e reassiste este aqui, que você vai ver a complementação de um do outro. Importante que nós saibamos disso, né? E eu convido você também a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você também aí ajude a divulgar a doutrina espírita para outras pessoas que estão com enfermidade, que estão buscando entender um pouquinho mais como se proteger, como buscar a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente, do seu espírito. Nós estamos aqui, então, trazendo um bom material, a gente trouxe um bom material aqui dos espíritos, mas como a Lara falou, é muita coisa, né, que a gente só aquilo que a gente achou mais interessante, importante nesse momento. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Lara, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que ficaram conosco aqui até agora. Gente, se inscrevam no canal, que é importante. Tem muito programa bacana. Tem um programa que o Jefferson faz, tem um programa que a Consolação Moanes faz, Palavras de Vida Eterna, bacana demais. Né? Tem um programa que eu faço às quartas-feiras, 19 horas. Se inscreva, gente. É muito bacana. O canal aí tá cheio de novidade. Em breve a gente vai ter mais novidades, né, Jefferson? Nós vamos começar a estudar a obra de Emmanuel, gente. Vamos lá. É isso aí, Lara. Daqui a pouquinho a gente temos uma nova estreia, então. Né? Aguardem. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês, um bom fim de semana, um bom restinho de domingo, e uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e com a bênção de Jesus aí. Até mais. Tchau, gente.